treinamento de habilidades artísticas está com inscrições abertas. Se você faz parte dessa igreja e deseja ingressar em uma das nossas equipes, ou dança, ou teatro, e também participar do nosso musical de Páscoa, você pode procurar a Luciene ou a irmã Fabiola pelo número abaixo. Faça parte desse ministério e venha adorar a Deus com seus talentos. E atenção, igreja, as inscrições para o nosso retirão já estão abertas. De 19 a 21 de fevereiro estaremos juntos lá no sítio Manaim, adorando a Deus e tendo um tempo de comunhão incrível com os nossos irmãos. Você não pode ficar de fora. Agora eu preciso que você preste atenção nos valores. Crianças de 0 a 6 anos não pagam. De 7 a 11 anos, R$30. A partir de 11 anos e adultos de todas as idades, R$40. Se você for precisar de transporte no ônibus, você adiciona R$15 nesses valores. Esse valor de R$15 garante sua ida e volta do sítio Manaim. E você também não pode perder, dia 21, nós teremos batismo nas águas. Se você está aqui nesse culto e ainda não se batizou nas águas, fale com seu líder para fazer a sua inscrição. E se você é líder, fale com seus discípulos, veja aqueles que querem participar desse momento. Para mais informações, vocês podem procurar a secretaria da igreja. E agora, aproveite o culto. Que vocês já abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. O verso 41 e 42. Aleluia. Lucas, capítulo 10, verso 41 e 42, fala assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Repita comigo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Repita comigo, esta parte não me será tirada. Amém, vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus bondoso, Deus de graça, Deus, eu quero agradecê-lo nessa tarde, início de noite, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu favor sobre nós. Ó Deus, aqui pela tua igreja, estamos aqui cultuando ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa receber este culto e em contrapartida, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que a tua palavra possa ser ministrada, que a tua palavra possa, ó Deus, ser aguda em nossos corações, em nossas mentes e cumprir o propósito dela nessa hora. O que eu peço, no nome santo do Senhor Jesus, continue conduzindo através do teu Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento, por favor. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, ministrando, fazendo parte, estar aqui trazendo essa palavra que Deus colocou no meu coração acerca de propósito. O tema dessa ministração é buscando o reino de Deus com propósito. Nós temos ouvido durante muito tempo sobre buscar o reino e até mesmo fazer as coisas com propósito, né, pastor Luiz Marques? A gente aprende sobre isso. Temos um pastor que, quando eu acabei de chegar aqui em Manaus, foi um pastor que ele trouxe muito a acrescentar às nossas vidas, que é o pastor Mário Mouro, né, falecido, né? Quando eu cheguei aqui, o pastor Montefusco já o conhecia de certa forma através dos seus DVDs, né? Através das suas fitas cassete, na verdade. Depois teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e foi quando a gente foi apresentado, através ainda de forma de VHS, né, vídeo, esse homem de Deus. E esse homem, ele trouxe muito para nós, acrescentou muito, pelo menos na minha vida, eu creio na vida dos irmãos também, porque os irmãos, alguns irmãos aqui mais antigos também viveram esse tempo. E aqueles princípios, aqueles ensinamentos, irmãos, são ensinamentos bíblicos, amém? Ensinamentos proféticos que a gente tem que realmente guardar
e tem que executar na nossa vida. Amém? E quando eu trago esse texto acerca de Maria, acerca de Marta, acerca de Jesus, né? Esse tema eu já ministrei em outras oportunidades, mas eu recapitulei algumas coisas, né? Refiz alguns textos, né? Eu entendo que muitas coisas que nós fazemos, seja na casa de Deus, seja em qualquer lugar, nós devemos tomar cuidado. Eu quero destacar aqui 3 aspectos para você realmente cumprir, para nós cumprirmos o propósito no reino de Deus. Amém? Fala assim, eu quero cumprir o meu propósito no reino de Deus. Esse pastor, ele nos ensina acerca de que nós somos cidadãos do reino. Amém? Ele fala isso, ele fala que cada um de nós vivemos nesse reino de Deus. Eu quero falar que nós já vivemos esse reino, amém? O reino de Deus, ele não será somente lá no céu, ele começa aqui nessa terra, o reino. Né, Michel? As coisas boas que o Senhor tem para nos dar, já começou a serem entregues para você aqui nessa terra. Amém? Você como filho, você como herdeiro, você como parte desse reino, você já começa a usufruir das bênçãos ou também dos deveres, dos direitos desse reino. Eu quero aqui falar sobre esses pontos. E o primeiro ponto é para nós tomarmos cuidado com o ativismo. Aqui a gente vê um claro ativismo, quando a gente lê esse versículo aqui de Marta, a gente vê um claro ativismo ali na vida daquela mulher, ao ponto do próprio Jesus repreendê-la, ao ponto do próprio Jesus chamar a atenção daquela mulher. Eu quero falar para vocês, isso serve para mim, porque eu sou uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço, naquilo que é me colocar da mão para fazer, né? Eu tenho que tomar algum cuidado, porque senão eu acabo exercendo, deixando ou colocando muito nas coisas que me chegar da mão. Nós devemos tomar cuidado para isso não trazer um mal para nós. Quem está me entendendo? Essa tarde. Ali, Marta não estava fazendo nada de errado. Marta estava trabalhando. Marta estava ali, né, Michel, limpando a casa, querendo apresentar o melhor para Jesus naquele aspecto. E ela foi repreendida. Mas por que ela teve a repreensão? Por que ela foi repreendida? Por que ela foi lhe chamada a atenção? E antes de responder, eu pergunto para você: você tem vivido a plenitude de Deus na sua vida? A primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que você deve fazer para que as distrações não impeçam você de colocá-lo em primeiro lugar? A primeira pergunta é: você tem vivido a plenitude de Deus? E a segunda é: o que você pode fazer para que as distrações não o impeçam de colocar Jesus em primeiro lugar? Eu creio que essas duas perguntas já respondem a minha primeira. O que Marta estava fazendo de errado? Qual foi o pecado de Marta, se nós podemos condená-la dessa forma, né? Mas ela não cometeu pecado, irmãos. Mas ela se excedeu no que ela estava fazendo. Nós estamos aqui nesse período vivendo esses 21 dias de santa convocação, né? Esses 21 dias para nós jejuarmos, para nós nos santificarmos. Eu quero falar para você, este é o momento em que Jesus está indo até você. Amém? Para quem entendeu, para quem entende essas chamadas, né, essas convocações, é um momento em que o próprio Jesus vem até nós. Por que disso, pastor? Como assim? Irmãos, é um momento em que nós nos separamos, é um momento em que nós nos debruçamos em cima da palavra, em oração, mortificamos a nossa carne, através ali da retirada de um alimento, através ali de uma retirada de algo que lhe dá prazer nesse sentido
da carne, né? E o apóstolo Paulo fala que isso, quando você faz isso, quando você mortifica a tua carne, o teu espírito é alimentado, o teu espírito é vivificado, o teu espírito é mais santificado, podemos colocar dessa forma. E este é o momento em que Jesus, ele pode lhe visitar. Este é o momento em que Jesus pode ir até a tua casa. Este é o momento em que Jesus, lá no seu secreto, quando você está ali, jogado ao pó, orando, clamando, Jesus pode ir lá lhe visitar neste momento, de trazendo uma palavra, de trazendo algo, uma revelação, lhe dando um direcionamento, algo nesse tipo, através do Espírito Santo de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? E ali no contexto aqui desse texto, realmente, ali o próprio Jesus foi visitar aquela casa. Jesus estava vindo de uma peregrinação, né, fazendo várias coisas, e no caminho estava lá a casa de Marta e Maria, e ele resolveu passar por lá para descansar, para se alimentar, para conversar com elas, porque eram amigos, aquela coisa toda, enfim. E visitou. E naquele momento de visita, Gustavo, ao invés daquela mulher realmente estar aos pés, estar atento, ou estar atenta, com seus ouvidos ali inclinados para o que Jesus poderia ensinar, para o que Jesus poderia mostrar a elas, ela estava preocupada, porque a pia poderia estar cheia de louça suja, porque a sua casa deveria estar cheia de poeira, porque o seu quarto ainda estava para arrumar, porque ainda faltava fazer alguma coisa para comer e tal. Irmão, tudo isso é coisa válida. Tudo isso é coisa que realmente tem que ser feito. Eu estou colocando coisa básica, né? Mas ela perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus, ouvindo o melhor, porque ela não saberia quando ela teria uma outra oportunidade de ter Jesus na sua casa. Vocês estão me entendendo? E nós devemos ter cuidado com esse tipo de ativismo. Amados, podemos admitir que nesse tempo se ouve falar muito a respeito da Bíblia ou a palavra de Deus, mas pouco, muito pouco se tem vivido ela. Nós podemos admitir que nesse tempo que nós vivemos, nunca se ouviu tanto falar da palavra de Deus, amém? Amém, irmãos? Eu sou antigo na igreja, tá? Eu tenho um tempinho de carreira, né? Senhora? Não vou falar não, senão os irmãos vão me chamar de arcaico, né? De velho. Mas já tem mais de um tempinho aí, né? Desde 2 anos de idade. Eu estou com 43, então os irmãos já imaginam, né? Mas assim, estou há um bom tempo na igreja e esses últimos tempos, irmãos, nessa era da informação, nunca se ouviu tanto da palavra de Deus. Amém? Nunca se ouviu tanto, nunca foi tanto falado, toda hora que você abre ali sua rede social, vai ter ali um versículo estampado, todas as manhãs tem lá os irmãos ou as irmãs da corrente, né, do WhatsApp, manda lá, todo dia aquele versículo, aquela palavra, aquela corrente que se você não compartilhar aquele versículo, Deus vai perder, porque o diabo vence, enfim, se você não compartilhar para 10, 15, 20 pessoas, enfim, né, acontece. Então nunca se foi tanto compartilhada a palavra de Deus nesse tempo. Mas você também tem que concordar comigo, por pouco temos ouvido falar acerca do verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. O verdadeiro evangelho é aquele que nos coloca à prova a nossa carne, os nossos desejos. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando Jesus saía para anunciar as boas obras, as boas novas, que era o evangelho genuíno, saindo da boca do próprio Jesus,
havia sempre uma palavra de confronto, Batista. Havia sempre uma palavra de destino também para aquela pessoa. Mas Jesus sempre confrontava. Jesus sempre mostrava para aquela pessoa o seu pecado. Sem constrangê-la, é claro, sem ali trazer nenhum tipo de constrangimento, né, de depreciação para aquela pessoa, mas Jesus mostrava o pecado. E por que Jesus mostrava o pecado? Já parou para pensar? Porque Jesus é Deus. Jesus é santo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo? Não tem como. Se você quer limpar por baixo desses bancos aqui, ó, você pode até passar a vassoura e o pano por baixo dele, mas se você quiser realmente limpar esse espaço aqui, o que você vai ter que fazer? Retirar todas essas cadeiras. Ou seja, vai ficar à mostra, a sujeira. Era isso que Jesus fazia. Era isso que, para ele tirar o pecado, ele mostrava o pecado. Para você entender, o verdadeiro evangelho hoje, esse tipo de evangelho, pouco se é pregado, pouco se é ministrado, pouco é falado. Por quê, irmãos? Porque realmente, como eu falei, você abre ali seu celular, seu smartphone, e vai ter ali palavras que vão lhe confortar. Eu vou até apelar aqui. A Bíblia hoje, nesse sentido, está se tornando aqueles horóscopos da década de 80, 90, até 2000, né? Que as pessoas ali iam para os jornais para poder ler horóscopo. Amém, irmãos? Não é escândalo não, né? Eu sei que alguns faziam isso. Né? Iam para jornais, iam para revista para ler horóscopo, para poder ver ali qual era a boa do dia, né? Qual era a boa palavra do dia. Então, muitos hoje olham ou recebem esse versículo que vai ali realmente acalmar o seu coração, que vai lhe dar uma palavra de vida, uma palavra profética. Mas quando você abre lá e você não vê praticamente hoje nos devocionais, desculpa aqui se eu estou sendo tão apelativo assim, mas você dificilmente vai ver um devocional de confronto. Você dificilmente vai ver um devocional que vai lhe realmente mostrar os seus pecados, que vai mostrar as suas fraquezas, que vai mostrar realmente quais são os pontos que você precisa mudar, nesse sentido de confrontá-lo mesmo com a palavra, com a verdade. E quando eu falo desses devocionais prontos, tá, irmãos? Eu não estou falando daquele que você vai lá, pega a tua Bíblia, extrai ali um versículo, extrai um texto, extrai uma história, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando daqueles devocionais que já estão prontos assim. Então, dificilmente você vai achar alguma coisa que vai ao cerne do pecado, que vai realmente lhe espremer, que vai realmente até lhe constranger com aquela palavra. Mas, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque nós devemos tomar cuidado com esse tipo de ativismo. Não sei se era a pastora Regiane ou o pastor Montefus, estava falando hoje pela manhã, foi uma coisa que me ajudou aqui na mensagem, acerca disso. É acerca de nós, irmãos, realmente olharmos ou estarmos atentos com aquilo que nós ouvimos, ou realmente nós filtrarmos tudo aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. E eu estou falando a nível de igreja mesmo, ok? Quando eu falo igreja, não é igreja de redenção, é a nível de igreja geral. Porque você vai ver aí fora, você vai ver aí nas redes sociais muitas palavras excelentes. Excelentes pregações, excelentes pregadores. E, querendo ou não, não tem como você fugir da comparação. Provavelmente você deve estar me comparando uma hora dessa com algum dos seus pregadores preferidos. Tranquilo para mim. Mas a questão é que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos tomar muito cuidado, por quê? Porque, irmãos, quem lhe conhece é o teu discipulador. Quem lhe conhece é o teu pastor. Amém, irmãos? Eu não estou falando que a gente não pode ouvir uma palavra, a gente sempre gostou de sair, pegar uma ministração fora, ouvir algo novo, muito bom, excelente.
Mas não entenda que tudo que vai vir de fora é o alimento que lhe dá sustância. Não é o alimento que lhe sustenta. Não é o verdadeiro alimento que vai fazer com que o teu corpo, que o teu organismo tenha as vitaminas que você precisa. Vocês estão me entendendo? É muito bom a gente comer fora, né? A pastora hoje estava deixando ela com o pastor Montefusco. E ela, amor, não quero cozinhar hoje, não quero comer fora. Peguei essa parte, né? Eu fui comer fora com os meninos. Mas assim, é bom a gente comer fora. Mas você vê que a comida lá fora não é igual a comida que você come diariamente. A comida lá fora é gostosa, né? Tem todo um sabor especial, aquela coisa toda e tal. Mas se você for parar para pensar, talvez não seja um alimento saudável. Talvez não seja um alimento rico em vitaminas. Talvez não seja um alimento que realmente ali o nível de colesterol, né? Enfim, é compatível para você comer. Mas você, uma vez ou outra, vai lá, come aquela fritura exagerada, né? Come aquele pedaço de carne de porco, né, Neto? Que o Neto gosta. Ali, aquele pernil ali, pururucado, enfim. Mas a comida que realmente lhe dá sustentação, que lhe dá vitamina, é aquela comida que você come diariamente. É aquela comida que a sua mãe, a sua esposa, enfim, ou você mesmo, que a mulher, você prepara ali com muito carinho, muita dedicação, o arroz, o feijão, ali separa a salada, separa os legumes, é cozido no tempo certo, a carne e tal, né, irmã Ruth? Irmã Ruth está ali só olhando. Enfim, é isso, é esse tipo de alimento que lhe dá sustentação. É esse tipo de alimento que lhe dá direção no teu organismo. Da mesma forma, irmãos, eu penso que o verdadeiro alimento, o alimento ideal para nós está aqui dentro, amém? Amém? Está aqui dentro. É muito bom você comer fora, uma vez ou outra, né, Diego? Muito bom. Mas a comida de casa é muito melhor, né? Na hoje que eu diga, né? É muito melhor. Então, irmãos, para nós passarmos para o próximo ponto, nós devemos tomar cuidado com o que nós olhamos lá fora, com o que realmente nós estamos só almejando, só lá fora que serve, só lá fora que traz uma palavra verdadeira, só lá fora que tem profeta, só lá fora. Mas esteja atento porque aqui dentro e é pregado sim o verdadeiro evangelho. É pregado o evangelho que vai lhe confrontar. Por mais que tem hora que você não vai gostar da ministração, você não vai gostar da palavra que está sendo direcionada. O pastor está sendo duro, o pastor tem hora que está dando a pontada. Tem hora que vem mesmo, que quando a pontada vem para todo mundo. Vai para lá e volta para cá. Amém? É para os dois lados. A palavra corta para os dois lados, né, pastor Luiz? Não é só para um lado, não. Tenha certeza disso. Mas é a palavra de Deus. É o verdadeiro evangelho. É a palavra genuína. É a palavra que está te sustentando os caminhos do Senhor. Tenha certeza disso. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar para você poder viver no propósito do reino de Deus é ter cuidado com os lobos. Com os lobos. Lá em Mateus capítulo 10, 16. Fala assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Jesus diz: estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, eu como cristão sempre soube que no mundo que nós estamos no meio de lobos. Amém? Porque Jesus falou que iria, nós estaríamos nesse meio. E quando eu falo, não é o lobo aqui dentro da igreja, não, tá, irmãos? Eu estou falando lá onde você está inserido, na sua área da sociedade. E entenda que muitas vezes esse lobo, tem até um versículo aqui ainda que eu vou ler, esse lobo, tem hora que ele vai vir vestido de ovelha. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são
lobos devoradores. Por que para eu viver no reino de Deus eu tenho que tomar cuidado com os lobos? Você sabe que na era antiga, ali os castelos, né, tinha ali os seus muros altos, era toda uma proteção. E a gente sabe que aquela proteção ela era estratégica mesmo para fins militares, ok? Era para realmente guardar aquele castelo, aquela região contra os ataques. Quando a gente vai para a história famosa da Bíblia, de Josué, que derrubou as muralhas, né, ali as muralhas eram muralhas fortificadas mesmo. Para quê? Para que impedisse que aquela cidade fosse conquistada. Mas essa guarnição, ou esse muro, não servia somente para esse fim militar, servia também para que as bestas feras não entrassem no reino. A gente vai lobo, leão, onça, seja o que for, para que não invadisse o reino e comesse, não matasse os cidadãos daquele lugar. Mas aqui a palavra aqui é uma palavra realmente direcionada pelo próprio Jesus. Tem hora que ele fala, olha, cuidado, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Então, sejam espertos como as serpentes e sem maldades como as pombas. Ou seja, lá no local onde você estará inserido, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lobo. Eu estava conversando, talvez não tenha nada a ver, mas eu estou sendo levado a falar. Eu estava conversando com uma irmã, aconselhando um casal um dia desse, e ela, Eduardo, preocupado com essa situação política que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, né? Esse mês já. E eu falando para ela, olha, a palavra que eu trago, eu tenho para mim, para passar para vocês nessa hora, falando para eles, né, é que você confiou em Deus? Confiei. O resultado não foi o que nós esperávamos? Foi. Continue confiando em Deus. Continue crendo que Deus pode fazer qualquer coisa. E mesmo se Ele não fizer coisa alguma, Ele está fazendo alguma coisa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Porque muitas vezes a gente quer que algo, é o nosso querer, a gente quer algo, mas a gente não sabe qual é o propósito realmente de Deus em algumas situações, ou nas situações. Por mais que haja uma interferência do homem, por mais que haja vários fatores, mas eu falando para ela ali, Eduardo, acerca disso, eu falando, olha, acalma o teu coração, entenda. E eu falo uma outra coisa, entenda viver, saiba viver esse momento, saiba viver esse momento. E usei esse versículo para ela. Seja esperto como as cobras, e simples ou sem maldade como as pombas. Isso que é a palavra de Jesus. Eu penso que essa palavra, pastor, aplica-se para a igreja nesse tempo. Aplica-se para a igreja. Não é que a igreja vai ficar escondida, não, irmãos. Não, pelo contrário. Nós devemos estar espertos, atentos. Amém? É a palavra para nós hoje. E essa palavra aqui é para nós cumprirmos o propósito no reino. Nós devemos estar atentos para tudo que está acontecendo hoje. Devemos estar espertos para o que está acontecendo, sim. E quando fala sem maldade como a pomba, não é que você não vai ver maldade nas coisas, não. Mas dificilmente você consegue pegar uma pomba, por mais bobinha que ela pareça. Né? Quem conhece os pombos aí sabe, né? Quem passa a raiva com pombo aí sabe como é que é, né? Eu já passei muita raiva com pombo lá na última casa que eu morava, que o neto está morando, não sei se terminou, acabou com os pombos lá, né? Não, né? Tem pombo lá ainda? Não, né? Graças a Deus então acabou. Mas é difícil você pegar um pombo. Ele parece ser aquele bicho doce, né? Bobinho, mas você não consegue ir lá e pegar ele facilmente. Por quê? Porque eles é sem maldade, ele parece sem maldade, mas eles são rápidos, são espertos. O que eu estou querendo dizer, irmãos, com tudo isso? Que nós devemos estar preparados. Amém? Devemos estar preparados para tudo que vier a acontecer. Quando estou falando preparado, não é para você pegar em arma, não tem nada a ver com isso, não. Tá? É a tua arma espiritual. Essa sim você tem que pegar. Amém?
é essa a tua arma espiritual. Estava ontem, né, com os meus filhos no shopping, fazer um depósito. E ali tinha duas senhoras na minha frente e elas falando aí disso, elas também se dirigiam a palavra a mim, eu também entrei na conversa com elas. E elas falando que nesses últimos tempos, ela falando acerca de uma pessoa que ela conhece, e ela falando que essa pessoa tem uma filha, se a filha dela está com um problema de ficar se cortando. E ela ali, né, sem entender muito o que era, né, o contexto da coisa, é um jogo que fala, no jogo fala que aquela criança, aquele adolescente tem que ficar se cortando e não sei o quê. E assim, isso é coisa que para nós já não é novidade, né? Pelo menos nós pastores já temos atendido casos, né, desde adolescente até pessoas jovens mais velhos nesse sentido, vivendo essa opressão. A gente sabe, não é só o jogo é o gatilho. O jogo é só o gatilho para tudo que está acontecendo nesse mundo. Todas as coisas que acontecem nesse mundo, algumas coisas que tem assim, o jogo, uma série, é só um gatilho para aquela pessoa se entregar para Satanás. E aí que eu falo que aí está o nosso papel. Aí que eu penso que entra essa palavra de Jesus para nós. Cuidado com os lobos. E o lobo aqui muitas vezes não é uma pessoa. O lobo aqui muitas vezes não é o teu inimigo. O lobo é a tua televisão. O lobo é o teu smartphone. O lobo talvez é a Netflix. São as séries. Até o jogo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Talvez o lobo sejam essas coisas. E se você for reparar, esse tipo de coisa está nos afastando de Deus. Esse tipo de coisa todo dia entra na nossa casa. Eu estou falando porque eu tenho 3 camaradas ali, 3 amigos ali em casa ali, né? Gente fina, né? Que se você não apertar o cerco, irmãos, eles estão soltos, eles ficam à mercê dessas coisas, à mercê disso. E quando você menos espera, a coisa está desandando. O rio já levou a boia há muito tempo e você vai ter que ir lá embaixo na cachoeira buscar, ou então deixa ela embora. Mas o que eu estou querendo dizer? Devemos estar atentos a tudo. Amém, irmãos? Amém? A tudo. A tudo. Você, pai, você, mãe, esteja atento com seus filhos, independente da idade. Mas é um bebezinho, é tão lindo, dá o celular para ele. Irmãos, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui com experiência de 3 crianças. Eu tenho, então, bagagem para falar um pouquinho. Não faça isso, por favor. Pastor, mas é porque ela não para de chorar lá onde eu estou, na igreja. Meu irmão, deixa ela chorar. Pague o preço dela chorar, mas não ceda ela a pegar o celular. Não ceda. Não ceda. Pastor, mas o senhor não sabe como é meu filho? Meu irmão, eu sei, tenho 3 figuras. Peça rara. Sei muito bem, o Diego está ali até ali, né? Não, estou desencorajando não, o Diego está ali todo encorajado, né, Diego? Firme e forte. Viajou com a gente ano passado, né? Ele pensava em engravidar esse ano e ele já remodelou o projeto. Estou brincando, tá? Estou brincando. Mas o que eu estou querendo dizer para você que é pai hoje? Irmãos, não ceda a esse lobo. O lobo não é o teu filho, tá? Não ceda a essa vontade. Meu irmão, você cresceu sem celular. A maioria aqui cresceu sem celular. Tenho certeza disso. Olhando assim rapidamente. Cresceu, não tinha tela. O máximo que talvez você tinha na tua casa, né, era um videogame. Ali um Nintendo, né? Um Atari. O irmão falou Atari, né? Não sei, talvez tenha irmãos aqui da época do Atari, né? Amém. Né? Atari, tá? Você cresceu com essas coisas, mas você não morreu porque não tinha um smartphone, tá? Você não morreu por isso, você está vivo aqui até hoje, né? E você está aí firme e forte. Pastor, mas você tem que entender que é o tempo deles e tal. Irmãos, a geração deles é essa. Eu entendo isso aí.
Mas não é para a idade deles estarem com este lobo na mão. Amém? Amém, irmãos? Amém? Não é para a idade deles. Eu estou falando criança de 0 até 12 anos. Tá, irmãos? É até de 0 a 12 anos. Porque, e isso eu estou falando com o pai, mas eu tenho um respaldo da psicóloga ali agora. Tá? Se tiver alguma outra psicóloga também para se manifestar, amém. Mas isso aí já foi feito estudos em psicologia acerca disso. Não é tela para criança de 0 a 12 anos, faz mal, irmãos. 0 para 12 faz mal, de 12 até 18 também faz mal, e de 18 até não sei que idade, lá até os 30, 40 também faz mal. É sério, Alex, é verdade. Então como é que a gente faz? Não, tanto é que se você trabalha regime CLT, essa coisa toda, você tem um tempo para ficar ali com a cara no computador. A cada tanto tempo você é orientado a sair da frente do computador. Se a cada 45 minutos, 1 hora, você tem que sair da frente do computador. Por quê? Porque senão ali vai queimar a tua vista, como queimou a minha. Comecei a trabalhar com o computador desde os meus 20 anos e quando atingi os 26 já estava com a vista queimada e não tinha como voltar mais atrás. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou falando para vocês aqui, talvez seja algo assim comum, bem formal, talvez não tenha nada de igreja, bíblico, enfim, mas tem tudo a ver, irmãos. Porque é através desses dispositivos que o lobo tem entrado na tua casa. É através dessa janela, que não é nem porta, tá? Que o lobo ele entra pela janela mesmo, não é pela porta não. O diabo ele entra pela janela, pelo buraco, ele não entra pela porta da frente da sua casa. Só se realmente tiver tudo escancarado lá, ninguém estiver lá, e vamos com açúcar para ele. Mas esteja atento, amém? Esteja atento. Terceiro ponto, cuidado com as distrações. As coisas que roubam o foco do Senhor não são necessariamente erradas, mas que distraem e tomam o lugar dele, assim como Marta não tinha intenção errada em seu coração. Muitas vezes o próprio trabalho pode ser uma distração e tirar Jesus do centro. Vamos à distração. Cuidado com a distração. A distração, hoje em dia, ela tem vários significados, né? E um dos significados é o... como é que é o nome? Quando a pessoa fica ali parada, como é que é? Fala, Priscila. Não é catatonia, não. Eu até falei aqui no culto dos homens que não é preguiça, irmão. Preguiça é igual procrastinação. Obrigado. Os irmãos estão atentos. Me fugiu a palavra mesmo que foi embora. Procrastinação. Tá? Cuidado com as procrastinações, com as distrações. Ok? Eu estou falando relacionado a Deus, irmãos. Relacionado a Deus, aquilo que Deus lhe deu de propósito. E quando aqui a gente está falando acerca daquele exemplo de Marta, e muitas vezes, Deus lhe deu um chamado. Amém? Deus lhe chamou para fazer algo específico para ele. E quando eu falo fazer algo específico, é a obra dele mesmo, é liderar uma célula, é estar aqui trabalhando alguma coisa aqui na igreja, um movon, ou missão dada, ou lá na sua célula, ele está exercendo alguma coisa ali no núcleo da célula, alguma atividade lá. Enfim, Deus lhe chamou para fazer algo. Ou até mesmo, se Deus não lhe chamou para algo, você tem uma vida com Deus. Amém? Você tem uma vida cristã para ser vivida. Essas coisas que eu falei anteriormente são coisas do homem. A liderança, o movon, essas são coisas do homem, tá? Isso não está na Bíblia, não. Nesse sentido que eu estou falando aqui. Tá? Mas o chamado mesmo, o chamado específico para a sua vida, foi Deus que lhe deu, isso é bíblico. Amém? Amém? Isso é bíblico. Deus lhe chamou para algo específico, para cumprir um propósito dentro do reino. Isso é bíblico. E tem um chamado universal, que Jesus deixou para todo.
Qual é? Portanto, ide, pegar as nações, né, discipulando, enfim, esse é o pregado, esse é o chamado universal para todo mundo. Amém? Estamos atentos, certos disso, ok. Mas, tome cuidado com as distrações. Cuidado, porque muitas vezes, irmãos, você é valioso demais para Deus. Você é muito valioso para Deus, e Deus lhe deu um propósito de vida, lhe deu um propósito no reino para você cumprir. E muitas vezes você está ali na dúvida, se você cumpre o propósito de Deus, ou se você realiza os seus sonhos. Ah, pastor, qual o pecado de realizar os sonhos? Nenhum. Ok? Não há nenhum pecado nisso. Para mim, o erro é quando você pega o propósito de Deus, você joga fora e você só quer realizar os seus sonhos. Aí eu penso que há algo ruim nisso. Aí eu penso que há algo de errado nisso. Quando você decide viver somente a sua vida, somente realizar os seus sonhos. Ah, pastor, mas isso eu tenho que entender que eu nasci para ser feliz. Amém. Todos nós nascemos. Senão teria sido em vão o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus morreu numa cruz para nos fazermos felizes, irmãos. Ok? É para nos fazer, porque a salvação traz ou não traz felicidade para você? Hã? A salvação tem que trazer uma felicidade para você, irmãos. Se você não é feliz porque você é salvo, sinto-lhe em lhe informar. Você não é salvo. Se você não está feliz porque Jesus morreu na cruz por você, para lhe salvar, não, você não entendeu o processo da salvação. Você não entendeu o sacrifício de Jesus. Ah, pastor, como assim? É isso mesmo que você está ouvindo. Se você não é feliz por causa disso, irmãos, esquece, reinicia, dá um restart na tua vida espiritual, evangélica, sei lá. Reinicia novamente todo o processo, é porque tem alguma coisa de errado. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, irmãos, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que vai desvirtuar o teu foco. Eu falei que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós, como cidadãos, nós temos nossos deveres, temos nossos direitos, temos aquilo que Deus nos deu para cumprir de propósito. Eu penso que tudo isso vai convergir com a tua vida, irmãos. Tudo isso vai andar retilíneo, seguindo para um plano, para um ponto que é Deus, amém? O último ponto lá é Deus, desses caminhos seus que estão seguindo a tua vida sentimental, tua vida conjugal, tua vida financeira, tua vida familiar, tua vida espiritual. Entenda que tudo isso é uma linha, só que não é uma linha aberta, é uma linha que vai se encontrar em um ponto. Vocês estão me entendendo? A aula de matemática está muito difícil. Elas vão se encontrar num ponto em comum, que é Deus. Amém? Então evite que a sua vida ela pare no meio por causa de uma distração. Evite quando você está realmente num tempo ali de cumprir o propósito, de fazer, de exercer o seu melhor para Deus, e você ter que pesar as coisas. Aí, pastor, o senhor está falando para eu sair do meu trabalho? Não! Também não. Nós temos exemplo aqui, irmãos, de irmãos que trabalharam no segundo turno. Eu falei isso aqui no culto dos homens, né? Acho que falei isso. Temos exemplos aqui de homens, mulheres que trabalham no segundo e terceiro turno, no distrito. E são homens e mulheres de Deus. Primeiro, segundo, terceiro turno. São homens e mulheres de Deus, cumprem o seu propósito. O problema não é o trabalho. Amém? Amém, irmãos? O problema não é o trabalho. Ah, pastor, é porque eu recebi uma oferta de emprego para ir para outro lugar. Amém, pesa, ora.
Vê se é propósito mesmo você sair daqui, você largar a tua família para trás. Tenho certeza que Deus não vai ter prazer nisso. Agora, se você recebe uma proposta de levar sua família inteira, você vê uma perspectiva de crescimento, irmãos, ore para Deus. Pergunte para Deus se é propósito. Porque talvez o seu lugar para crescer é lá. E quem está falando é uma pessoa que saiu da terra dele, querida, e cresceu em outro lugar. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, o local onde você está não é o local que Deus quer que você fique a sua vida inteira. Mas descubra o propósito. Descubra onde você vai ser útil para Deus. Descubra onde você vai ser eficaz. Mas tome cuidado com as distrações. Tome cuidado, pastor, é porque eu comecei um negócio novo, né? O senhor sabe como é que é o empreendedorismo aqui no Brasil, é difícil, né? Não é fácil, a gente tem que levantar cedo, dormir tarde. Amém. E eu dou total apoio quando o irmão chega comigo, querendo empreender, perguntando. Irmão, nem pergunto se o material, se o que ele está querendo fazer é bom, não. Eu penso que todo empreendedorismo é bom. Amém? Todo tipo de empreendedorismo é bom. Seja ele o que for, seja para você fazer unha, seja para você ser uma manicure, pedicure, seja para fazer cabelo, seja para você abrir uma loja lá no shopping, seja o que for. É bom. Tenho certeza que Deus vai estar contigo, Deus vai lhe fazer prosperar. Amém. Tenho certeza disso. Mas não deixe que esse seu empreendedorismo tire o foco de Deus. Não deixe que essa sua carreira profissional que você quer ter na sua empresa, né, que você chegou ali como boy, hoje você já está ali num cargo de gerência ou subindo, não deixe que isso tire o seu foco de Deus. Ah, pastor, eu quero fazer concurso e tal. Amém, não deixe que isso tire o seu foco de Deus. Quantas vezes já ouvi, irmãos, desde lá de onde eu morava, em Lagoa Santa, pessoas pararam, saíram da igreja para fazer concurso. Hoje eu volto lá, a pessoa não está nem na igreja, nem foi concursada. Está lá ralando de um... Poder falar. Mas não está trabalhando na área que ela queria. Vocês estão me entendendo, irmãos? Cumpra o propósito, viva o propósito, evite as distrações, evite aquilo que vai desviar você do foco. Amém? Vamos ficar de pé? O último ponto que eu quero destacar, tinha falado de 3, mas aqui a conclusão é que tenho que depender exclusivamente do Espírito Santo. Amém? Você pode fechar seus olhos nessa hora? Feche seus olhos, por favor. Em João capítulo 14, verso 25, fala assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo. Esse Espírito Santo já foi enviado. Ele ainda não será enviado. Ele já foi enviado no nosso meio. Esse Espírito Santo é quem tem lhe ensinado as coisas. Esse Espírito Santo é quem tem lhe guiado. Esse Espírito Santo é que lhe faz lembrar de tudo que você tem aprendido. Entenda isso. Dependa exclusivamente do Espírito Santo. Dependa dele. Dependa dele. Ele é teu amigo. Ele está contigo. Ele habita dentro de você. É ele quem lhe dá uma palavra para você na hora que você está ali angustiado, aflito. Você lembra de pedir socorro a Deus, e o socorro é bem presente na hora da sua angústia. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Ele tem te guiado.
Ele tem te orientado. Então, enquanto aqui, nessa noite, enquanto o pessoal canta aqui, o grupo de louvor, o Ministério de Louvor canta, você vai falar com Deus. Você vai conversar com Deus nessa hora. Talvez você esteja cansado. Talvez você se distraiu no percurso. Talvez você está ali ainda batendo cabeça, angustiado com várias coisas. A continuação do versículo fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Acalme o seu coração em Deus. Acalme o seu coração no Espírito Santo. Alinhe a sua vida com Deus. É o momento que você tem nessa noite. É a oportunidade que você tem hoje para isso. Amém? Se você percebe que tem alguma coisa na sua vida que te prende, ou que tem tirado o seu foco, é hora de entregar isso. Na verdade, essa palavra que o pastor trouxe hoje, ela é apenas uma testificação, porque Deus já falou contigo. Deus já te pediu, e você não entregou. Então agora Deus foi bem específico, falou diretamente com você. Então agora, tudo que você tem a fazer é entregar. Vem aqui no altar e entrega aqui ao Senhor. Eu não sei se você tem que entregar, o que você tem que entregar. Alguma coisa que você precisa entender. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos ser escravos, ser dominados por nada, apenas pelo Espírito Santo. Então, se você tem algo para entregar nessa noite, eu quero convidar você a sair do lugar e chegar aqui na frente. Enquanto a gente canta, eu vou fazer uma oração para que você tenha essa liberdade. E depois nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Pai, eu te peço, aumenta a tua presença aqui, que teu Espírito Santo convença os seus filhos a entregar aquilo que precisam entregar, a fim de que haja de fato um alinhamento com a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito possa tocar e que as correntes caiam por terra, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se Deus falou contigo, quero mais de ti. vem, entregue. Eu quero mais de ti, menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Se Deus está chamando você, Menos de mim. Quero mais de ti. Quero mais
humildade, servo com a sua glória, todo seu amor e da humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, que diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que estão sendo distraídas por problemas de mágoa com outra pessoa, que tem ocupado muito tempo dos seus pensamentos. A justiça que cometeram contra você está trazendo uma angústia muito forte dentro do seu coração. Nem entregar isso está te distraindo. A principal coisa, a coisa mais importante que você tem é Jesus. Precisa ser o Senhor. Ele precisa ser o centro da sua vida. Não essa pessoa que passou a perna em você, que te machucou, que te humilhou, que fez você se sentir um nada. Eu não sei quem é, mas Deus está mandando dizer isso para você. Está na hora de entregar. Entrega. Você não precisa mais carregar esse fardo. Está te atrapalhando. Está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Mas nessa noite eu não posso terminar esse culto sem perguntar se tem alguém aqui que, ouvindo essa palavra, quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Existe alguém que está aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus e passar a ser um filho de Deus? Existe alguém? Levanta a sua mão onde você estiver, que alguém vai orar contigo. Existe alguém? Alguém que quer entregar o seu coração para Cristo? Existe alguém? Pode levantar a mão que alguém vai orar contigo. Não? Então nós vamos orar agora. Quero orar por essas pessoas. Eu vou orar especificamente sobre a vida delas. Eu não vou orar agora pela igreja, eu vou orar só por esses. Porque eles permitiram que Deus tocasse. E Deus tocou. E eles estão entregando algo. Pai Todo-Poderoso, Deus, magnífico é o teu nome. O Senhor pagou um alto preço pela nossa liberdade. E nós não podemos nos deixar escravizar por nada. Não podemos nos deixar escravizar por dependência emocional. Não podemos nos deixar escravizar pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos. Não podemos nos deixar escravizar por sentimentos. Não podemos nos deixar escravizar pelos negócios, por coisas legítimas. Ó Deus, não podemos deixar nos escravizar pelas mídias sociais, pelos smartphones. E eu sei, eu conheço, Senhor, que existe um número de pessoas viciadas hoje. E isso já está sendo tratado como uma patologia. As pessoas que não conseguem se libertar da dependência da tecnologia. Isso está ficando quase igual ao consumo de drogas. E, Senhor, infelizmente, essa é uma realidade dura no meio da igreja. Porque eu sei que aqui no meio, no nosso meio, existem pessoas que não conseguem ficar uma hora sem o smartphone na mão. Oh, Pai, por favor, é o Senhor que convence. Eu não posso, Senhor, convencer, o pastor não pode, líder nenhum pode, porque isso é individual de cada um. Mas de modo muito especial eu quero apresentar diante do Senhor a vida desses que chegaram ao altar. Seja que cadeia, que prisão, obstáculo que seja, coisa é essa que está distraindo a vida dos teus filhos, que caia por terra agora no nome poderoso de Jesus.
todo domínio. Ó Deus, agora, seja na mente, seja nas emoções, agora que eles sejam livres, que eles sejam verdadeiramente livres. Ó Deus, que eles possam receber do Senhor, ó Deus, o enchimento, a capacidade para isso. E sim, Espírito Santo, eu estou ouvindo a tua voz. Sim, sim, Pai, eu ouço o que o Senhor está dizendo. E em nome de Jesus, que seja assim na vida desses irmãos. Sim, Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra na vida deles. Em nome de Jesus, olhem para cá, os irmãos que estão aqui no altar. O Espírito Santo me deu uma palavra para vocês específica. Você precisa quebrar esse hábito, aquilo que te amarra, que te prende. Você tem que mudar a sua mente. E o Senhor me lembrou da palavra do irmão Eduardo sobre as vasilhas. Faça a sua parte. Lembra, o irmão Eduardo falou ainda agora sobre as vasilhas. Deus quer fazer um milagre, mas às vezes Deus vai fazer um milagre a partir da nossa cooperação. Aquilo que você entregou aqui, Deus vai substituir por um milagre. Você precisa estar comprometido com o processo de mudança. Você precisa fazer a manutenção da sua liberdade permanecendo em Cristo. Não há outra maneira de permanecer em Cristo do que conhecer a palavra e obedecer. Isso pode ter um custo. Pode ter um custo e vai ter um custo. Mas eu posso afirmar que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Em nome de Jesus. A parte mais difícil e impossível, Jesus já fez na cruz do Calvário. Agora é a nossa parte, da gente estar comprometido com o processo da mudança. Amém? Amém? Levante suas mãos, nós vamos orar. Eu não sei qual dos irmãos participou do jejum de 21 dias, mas nós estamos jejuando desde o dia 9. E eu quero crer que esse jejum é para gerar essa disciplina maravilhosa na sua vida. Que você não dependa de uma convocação para jejuar, para estar na presença de Deus. Se existe alguma cadeia na sua vida, faça um jejum. Faça a sua parte. Às vezes a gente, se fizer uma campanha e disser assim, você tem que trazer R$300 aqui para receber alguma coisa, as pessoas acham mais fácil trazer R$300 para receber alguma coisa de Deus do que de fato obedecer a Deus no compromisso de mudança. Então o jejum muitas vezes a gente quer que mude Deus. Deus não vai mudar nada. Quem muda é a gente. Até a nossa revelação e a nossa perspectiva. Então nós vamos entregar o jejum. Termina meia-noite. Termina o dia 29, termina o jejum. Mas fica a experiência para que você repita individualmente. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. E de modo algum, como igreja, como Teus filhos, nós vamos jogar esse sacrifício, Deus, no chão. Nós queremos exaltar o Teu sacrifício na nossa vida. Queremos declarar que esse sacrifício foi e é poderoso e é definitivo. É definitivo. Apenas precisamos dar os passos em rumo à obediência do Senhor. Pai, no nome de Jesus, recebe como cheiro suave, como aroma suave as tuas narinas, Senhor, esses 21 dias de jejum, esses 21 dias que aplicamos o nosso coração em ouvir a tua voz. Ó Deus, que esses 21 dias tenha criado
um hábito de ouvir a tua voz, um hábito de ler a tua palavra, um hábito de conversar contigo, numa conexão ininterrupta, vivendo diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa e distingue a vida daqueles que obedecem, daqueles, Senhor, que te amam, daqueles, Senhor, que dão murro na carne. E com esse jejum a gente dá murro na carne e reduz a nossa carne à escravidão do Espírito, à submissão do Espírito, para que o Senhor receba a honra e a glória através das nossas vidas. Pai, eu te peço que no nome poderoso de Jesus, essas pessoas, esses irmãos queridos, ó Deus, se envolvam profundamente com a tua presença e jamais aceitem viver um dia sequer sem ouvir a tua voz, sem receber uma revelação da tua palavra. Eu te peço que seja assim. Te peço que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade. Você pode declarar isso com toda a força do seu coração.